Então, o Distrito nasceu em 2014, depois de uma viagem que eu fiz lá para o Vale do Silício. Então, fui conhecer todo esse mundo de startups, tecnologia, que estava crescendo muito. Uma coisa que tinha me chamado a atenção tinha sido o primeiro banco digital, tinha sido o Simple Bank, né? As Big Techs, enfim, estavam também em plena ascensão. E, né, Meta, enfim, antigamente, né, Facebook, Google e por aí vai. E quando eu fui para lá, eu conheci um empreendimento que chamava Rocket Space, que era um prédio bem grande no centro de São Francisco lá, e eles tinham 26 andares, se eu não me engano, e nesses 26 andares tinha de tudo, assim, tinham várias startups tinham passado por aceleradoras famosas ali da região também, o Y Combinator e Techstars e outras, tinham fundos de investimento, né? Nesse prédio também tinham áreas de inovação de corporações que estavam querendo inovar, construir suas próprias startups ou investir em startups. Então você tinha ali meio um retrato do ecossistema de tecnologia e inovação, e eu achei que aquilo tinha um fit muito grande para o Brasil, para São Paulo, que isso não existia ainda, né? Então isso, assim, não existia Cubo, não existia Nova Bra, não existia nada. Então eu volto e abro o primeiro distrito, que era um espaço. Então, na época, eu era executivo e sócio, né? Eu fundei em 2009 um grupo junto com mais 3 sócios de alimentos e bebidas, e a gente tinha um escritório. Ainda sou sócio lá do grupo, tal, mas não sou executivo desde 2019. Mas de 2014 a 2019, existe uma primeira fase do distrito, que é essa fase em que o distrito era um hobby, vamos dizer assim, para mim, onde eu tocava esse meu outro negócio, mas numa sobreloja, que era um depósito de coisas quebradas de bares e restaurantes que a gente fechava, né, que era muito bem localizado, que ficava na esquina da Augusta com a Estados Unidos, ali no Jardins, e era muito grande, você tinha lá 750 metros quadrados. A gente usava 100 metros para o escritório, ficava o resto de depósito. A gente transformou isso num primeiro espaço de tecnologia, então a gente começou a chamar startups, e a gente fez ali um primeiro grupo de investimento anjo. E também estava muito no começo no Brasil, não se fazia assim muito investimento anjo em 2014, né? Todos os grupos de investimento anjo vieram praticamente depois disso. Só tinha Harvard Angels, tinha acho que a Anjos do Brasil. Eram os únicos 2 grupos que tinham. E então, o que a gente começa a fazer? Começa a trazer startups, empreendedores, começa a vender para eles um espaço dedicado à tecnologia. Ali você tem mentorias, tem eventos, e a gente tinha um grupinho que fazia pequenos cheques e investimentos nessas startups. E o distrito tem toda uma primeira fase que ela é isso, basicamente. Ou seja, ele é um espaço para empreendedorismo e investimento anjo. E aí, nasceram algumas startups muito interessantes nesse. Então, por exemplo, eu fui o primeiro investidor do Banco Neon, né, que é um dos unicórnios do Brasil. O Banco Neon nasceu lá no distrito. Então, depois eu fui do conselho do Banco Neon uns quase 4 anos, e por aí vai. Então, passou por lá em Locomedia, que depois foi vendida para Magalu, enfim. Então, passaram várias coisas interessantes, né? E no meio desse caminho, o mercado foi crescendo. Então, assim, o distrito ele pegou toda essa história do mercado de startup nascendo no Brasil, e das áreas de inovação sendo formadas nas empresas, e dos fundos também, dos venture capitals, começando vários locais a nascerem, e também os internacionais a vir para o país. Então a gente basicamente pegou essa história inteira do mercado, e em 2019 o negócio começa a ficar grande. Eu já tinha 10 anos que eu tinha feito o outro negócio lá com meus sócios, entendo também que o negócio já está indo super bem, está meio que em voo de cruzeiro, e deixo minha posição de executivo para me dedicar 100% do distrito. E aí eu refundo
o distrito com outro Gustavo, que é o Gustavo Gerum, para nascer do jeito que ele é hoje. Então a gente basicamente faz um pivô, né, como se fala aí no mercado de startups. A gente deixa de ser um espaço, o espaço ele começa a ser um pouco menos importante, né, começa a fazer uma plataforma digital, né, para democratizar o acesso ao ecossistema e para crescer esse ecossistema também de maneira mais escalável, porque para você estar no distrito, você tinha que estar num endereço nosso, num prédio nosso. Quando a gente lança a plataforma em 2019, para estar no distrito, bastava você ter um usuário e senha, você podia estar em qualquer lugar do mundo. Né? Então, a gente cresce muito a comunidade, cresce muito vamos dizer assim, o footprint de marca do negócio. E quando vem a pandemia, em 2020, um ano depois, a gente era o único hub de inovação que tinha plataforma digital, vamos dizer assim. Então, a gente sofreu até menos, eu diria, e a gente cresceu muito, a gente cresceu 3 vezes ali durante a pandemia, porque todo mundo que estava em casa conseguia continuar inovando, conseguia continuar fazendo conexões, participando de eventos, trocando conteúdo através da nossa plataforma. Então, a gente cresce muito. E de 2019 para frente, eu já estou full time no distrito, junto com esse meu sócio, e a gente começa uma história que ela é um pouco diferente, porque a gente é hub de inovação, né? Porque a gente chegou a ter 5 prédios em paralelo, então 4 em São Paulo e 1 em Curitiba, mais a plataforma digital. E em cima disso tudo, a gente já construiu uma visão, que é uma visão que só cresceu de lá para cá, que é uma camada de serviços em cima do ecossistema. Então, uma das coisas que a gente percebeu é que o Open Innovation, ele solto, ele só funciona para aquilo que é mais simples. Porque você tem corporações de um lado que estão construindo, estão querendo resolver problemas complexos. E você tem do outro startups que estão querendo fazer produto, porque uma startup originalmente ela está buscando ali um modelo escalável, digital, e ela quer fazer um produto para 5 mil, 10 mil, 50 mil empresas. Ela não quer fazer uma consultoria, vamos dizer assim, customizar o produto dela para uma grande empresa. Ela quer fazer aquilo no produto que sirva para todo mundo, porque ela tem essa mentalidade mais escalável de produto. Então, a gente começou a ver que esses mundos eles não se encaixavam porque as necessidades são diferentes. Então, a corporação ela tem necessidade de algo totalmente customizado, um atendimento consultivo, um produto que seja adaptado a ela, e ao mesmo tempo você tem uma startup que cria uma inovação, está trazendo algo diferente para o mercado, mas ela quer fazer a mesma coisa para todo mundo, ela não consegue customizar. Então, quando a gente percebeu isso, a gente falou, se o distrito não for essa camada de serviço que basicamente traz as inovações das startups, mas faz toda a arquitetura, faz toda a integração, né? E cria esse conceito mais complexo para a corporação, esses mundos eles não se encaixam, a não ser na parte mais, vamos dizer assim, de menor valor agregado, que eu preciso de um software de ponto eletrônico. Aí eu vou lá e contrato uma solução de ponto eletrônico. Isso é uma contratação de um produto digital, não precisa do distrito para isso, vamos dizer assim. Mas então a gente evoluiu desde esse momento e a gente é o único player que eu conheço no mercado, tá, que faz isso, que é ter essa camada de serviços e fazer o Open Innovation que realmente funciona, que é o Open Innovation gerenciado. Então, o distrito ele é um grande integrador. Se eu tivesse que resumir numa frase, o distrito é um grande integrador de tecnologias emergentes nas grandes empresas. Esse é o nosso negócio. Então, a gente tem que ter, para fazer isso, um time técnico. Então, a gente tem engenheiro, tem programador, tem PO. Então, a gente tem squads de serviços. Hoje, o distrito tem quase 90 pessoas que, basicamente, constroem produtos digitais
e aceleram esses produtos digitais com produtos das startups. Então, a gente acaba tendo duas frequências. Tem a frequência Open Innovation normal, que é a frequência que todo o mercado de Open Innovation trabalha, mas que só funciona para coisas muito simples. Quando o produto sozinho da startup ali é a solução do problema da empresa. Isso só acontece quando o problema da empresa é algo muito simples mesmo. Mas para todos os projetos, que é basicamente 90% da demanda que a gente atende, você tem essa necessidade de uma camada de serviço. Então, o Distrito ele é um hub de inovação e uma consultoria de tecnologia junto. É o único hub de inovação que eu conheço que tem isso, né? Então, o que acontece quando você vai num hub de inovação normal? Você pode ir, sei lá, no Caldeira, ou no Cubo, ou no InovaBra, enfim. Você vai basicamente colidir com inovações, você vai conhecer startups, mas você não tem esse IT services, essa consultoria que pega o seu problema, que às vezes é um problema de 2 ou 3 anos, você tem um roadmap, e você vai ter vários produtos de startups dentro dessa solução, mas amarra tudo isso, integra tudo isso na tua tecnologia. Eu não conheço nenhum outro player que faça isso, porque são dois negócios fundamentalmente diferentes. Sim, com certeza. E aí eu vejo que você falou de diversos setores, falou aí do Banco Neon, e então o setor financeiro, e com certeza vocês fazem para outros setores também. E aí eu queria entender um pouco o que você acha do cenário agora brasileiro nesse sentido de inovação tecnológica e evolução mesmo da tecnologia para diferentes setores, e quais são os setores aí que estão emergindo, quais tecnologias emergindo, e o que a gente está vendo aí que está em crescimento, o que passou por esse crescimento nesses últimos tempos, que você acha que seja um caminho bom para o Brasil nesse sentido? Boa, legal. Eu acho que o que trouxe um ânimo totalmente diferente para o mercado foi a inteligência artificial, né? Então, AI, basicamente, esse ano foi uma faísca que fez o mercado se despertar para um novo ciclo de investimento, porque é uma camada de tecnologia que se empilha nas demais, né? Então, da mesma maneira que todo mundo em algum momento foi para a internet ou foi para o mobile, agora todo mundo vai adicionar AI, né, nos seus produtos e serviços, e isso faz com que, obviamente, todas as empresas tenham que repensar produtos e serviços e investir, né, nesta nova camada que vai fazer parte agora da vida e do dia a dia das pessoas. Então, tudo relacionado a AI é o que cresce, basicamente. AI, como ela é uma camada transversal, ela se funde com todas as outras tecnologias. Então, a gente está falando, né, de AI com blockchain, de AI com IoT, AI com setores, se a gente quiser olhar, AI com fintech, AI com health tech, e por aí vai. Então, ela é cross, né, e ela impulsiona todo mundo. Dentro dessa impulsão, você tem que separar, acho que, dois grandes grupos. Um grupo que é o AI Core, que são aqueles players que estão fazendo inteligência artificial, né, que vai acelerar outros produtos, ou seja, é o core mesmo, quem está criando ali um large language model, ou está criando um small language model, ou está criando um produto de inteligência artificial, que ele é puro de inteligência artificial, vamos dizer assim. E depois você tem os que são AI-enabled, que são basicamente todo o resto do mercado, que de alguma maneira vai inserir AI no que faz e vai ser acelerado por AI. Então, é uma fintech que trouxe AI, é uma health tech que trouxe AI, né? Então, isso a gente classifica como um negócio que ele é AI-enabled, não é AI core, tá? Então, tudo isso vai ser acelerado. O AI core cresce mais, porque a demanda aqui é maior, porque o mercado todo precisa de soluções e produtos de AI para conseguir virar AI-enabled, né? Mas os negócios AI-enabled, que forem rápidos e conseguirem se diferenciar, eles também vão, basicamente, capturar crescimento, porque, né, o incumbente, ele sempre é mais lento na hora de adotar AI, então é uma oportunidade aqui para empreendedores que
que tem negócios em diversos setores usarem inteligência artificial para ir mais rápido, né? Para atender o cliente de maneira mais escalável, para vender mais, para automatizar todo o seu negócio. Então, hoje com AI Agents, que é o modelo de negócio que o mercado de inteligência artificial validou, né? De tudo que aconteceu, acho que o principal modelo de negócio são AI Agents. Você consegue ir automatizando a sua empresa inteira, desde o back-office até o marketing, até a venda, com inteligência artificial. E é isso que as empresas vão fazer, né? Então, a gente também vê um mercado grande, um ciclo novo de investimento, de automação, em que as empresas vão buscar eficiência no primeiro momento, que é fazer de forma mais barata, mais escalável ali usando AI, mas no segundo momento vão começar a buscar fazer o que era impossível sem AI, né? Então, você entregar ali... Espera um minutinho, gente. Oi, linda! Ah, você tem coisa. Eu tô com fone. Bom dia, mamãe. Vai lá com a mamãe, que ela tá te esperando. Achei que ela dormiu tarde ontem, achei que ela ia acordar tarde hoje, mas acordou cedo. Imagina, maravilhoso. Então o mercado, ele entendeu um modelo de negócio que para de pé, que são AI Agents. Qual que é o cuidado, né, que a gente tem tomado, porque as Big Techs, elas estão investindo muito, né, e elas estão no play horizontal. Então, qualquer startup que vai buscar em inteligência artificial um modelo de negócio horizontal, corre o risco de, numa olhadinha para o lado, uma Big Tech, né, lançar o que a startup faz. Isso tem acontecido. Então, a gente já passou por 2 ondas em que várias startups sofreram muito, algumas até quebraram, porque elas cruzaram o caminho de uma Big Tech que está investindo bilhões de dólares em seus negócios. Então, a minha dica é: não construa nada horizontal. Então, a primeira onda foram ali, vou customizar o meu GPT. As próprias, né, o próprio OpenAI lançou a customização do GPT, marketplace de GPT, né? Tem startups que lançaram suas plataformas de agentes para você montar os seus agentes. Todas as Big Techs estão lançando as suas próprias plataformas de agentes também. Então, nesse posicionamento horizontal, que serve para qualquer setor, ele, para a startup, para o empreendedor, é muito perigoso, porque aqui é o lugar onde as Big Techs vão investir muito dinheiro e vão querer dominar. Então, a Microsoft lançou o Copilot Studio, que é o seu orquestrador e criador de agentes. A Salesforce lançou o Agentforce, que é a sua plataforma de agentes. O HubSpot lançou o Agent.ai. E por aí vai. A SAP lançou a dela. Então, assim, todas vão ter as suas plataformas de agentes. Então, a maneira com que as pessoas vão interagir com o SaaS, com produtos digitais, será através de agentes. Essa é a experiência, ela está indo para lá. Então, o que a gente vê, né, de lugar interessante para você ser diferente e conseguir criar barreira, né, difícil de replicar, é no vertical. Então, se você constrói, por exemplo, um agente especializado em pós-venda para pacientes de determinada especialidade, por exemplo, sei lá, oncologia, ou um determinado agente especializado em segurança do trabalho para a indústria, ou seja, buscar uma verticalização, uma especialização muito grande, porque isso te coloca lá na frente. O que te coloca na frente num modelo de negócio desse? Técnicas de RAG, que basicamente é como você consome e treina a sua IA com dados. Técnicas de prompt, porque você tem que ir aprimorando técnicas de prompt conforme o seu agente vai performando. Isso leva tempo, né? E os próprios treinamentos, entre aspas aqui, fine-tunings de modelo. Então, esses agentes super específicos, eu acho que vão ter um lugar no mercado muito interessante. Então, hoje, várias startups que, inclusive, fizeram plataformas genéricas de agentes, eu falo porque você não tem a menor chance de competir nesse negócio, começa a criar agentes verticais e se especializa muito num determinado tipo de agente, porque isso coloca lá na frente.
Então, e tem, assim, um mercado também que eu vejo menos no Brasil, mas se você pegar um avião e for para o Vale do Silício agora, metade das startups não está fazendo isso, que são SLMs, que, de certa maneira, usam o mesmo conceito do que a gente está falando aqui, de verticalização, que é você pegar um Small Language Model. Né? Então, você tem o LLM, que são os Large Language Models, e você tem recortes, né, desses modelos que são hiper especializados para alguma coisa, que são chamados modelos pequenos. E aí você tem um modelo hiper especializado, também usando esse conceito de verticalização, ou seja, você não precisa a todo momento usar um modelo grande para determinadas tarefas, né? Porque toda vez que você usa um modelo grande, você processa mais, então o teu custo de usar o modelo grande ele é maior, você usa mais espaço, então o teu custo também é maior por causa disso. Quando você faz um recorte menor de um modelo de inteligência artificial e especializa ele para uma certa coisa, você tem um modelo menor, mais rápido, mais enxuto, que usa menos processamento, só que ele só serve para aquilo. Ele só serve para fazer manutenção de avião, por exemplo. Né? Então, e aí você tem esse grau de especialização, mas ele não está na camada de fine-tuning ou na camada do AI agent, ele está na camada core ali realmente de como o modelo está sendo construído. Então, isso eu vejo no futuro, é o lugar para onde eu tenho recomendado as startups irem. E uma outra coisa que eu acho legal são as startups pensarem em conflitos de interesse da Big Tech, lugares de conflito de interesse do incumbente, basicamente. Então, vou dar um exemplo do passado, tá? Mas o Nubank, quando o Nubank lançou a conta digital gratuita, lançar uma conta digital gratuita para o Bradesco, para o Itaú, para o Banco do Brasil, isso significava um conflito, né, de interesse muito grande, porque se o Itaú lança uma conta digital, o Itaú, que já tinha lá 100 milhões de clientes, ele destrói valor. Ele não vai gerar mais valor para ele vai destruir valor para ele, porque ele já tem os clientes pagantes. Diferente do Nubank, que tinha ali um posicionamento, né, em que ele precisava crescer, precisava adquirir cliente e a conta gratuita representava esse drive de crescimento. Então, esse é um lugar que, por mais que você tenha um incumbente dominante, você encontra um posicionamento que para o incumbente não faz o menor sentido querer competir com você no posicionamento que você está trazendo. Então, você consegue crescer. Em AI, tem alguns lugares que você consegue buscar isso. Por exemplo, segurança. Você não vai colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. Então, apesar da Microsoft, da AWS, da Oracle, né, e do Google, em algum momento, criarem as suas camadas de segurança, existe um lugar aqui muito interessante para startups que criem layers de segurança para a inteligência artificial. Então, você consegue auditar, né, se a inteligência artificial está usando o dado de fora, se ela está deixando o dado de dentro escapar para fora, se o modelo do teu provedor está sendo treinado com o seu dado. Apesar de, às vezes, ele falar que não, muitos modelos hoje, eles de fato não usam o seu dado para treinar o modelo atual, mas eles usam o seu dado para treinar o próximo modelo, e as pessoas não sabem, mesmo pagando por essas plataformas. Então, você ter hoje camadas de segurança de players independentes, né, e que você consome os LLMs, consome a inteligência artificial sempre através dessa segurança, é um negócio que, por mais que uma Big Tech queira fazer, não faz sentido para o cliente contratar tudo de um mesmo fornecedor. Você quer uma auditoria independente. Então tem que encontrar isso. Assim, é um mercado novo, né? Tem oportunidade, existe um gatilho para um novo ciclo de 10 anos de investimento do mercado, para basicamente construir essa nova camada de tecnologia em tudo que existe. E é um momento muito interessante, assim, a gente está só né, aquela história lá, estamos só no comecinho de um mercado novo, e isso acordou. Então isso acordou todo o mercado de tecnologia, acordou, né, investimento, acordou tudo. E quando a gente fala agora, falando um pouco mais agora da visão macro,
Você falou um pouco, citou ali, por exemplo, a SLM, que está lá forte no Vale do Silício, só que aqui no Brasil você vê isso começando. Como você vê esse mercado brasileiro em comparação ao mercado internacional, principalmente aqui na América Latina? Como você vê as diferenças, como você vê o crescimento do Brasil e quais a dificuldade que você vê aqui dentro do mercado? E os gaps também. Legal. Você tem 4 ondas, basicamente, e o Brasil, por falta de ter a primeira, ele sofre numa transição tecnológica como essa, né? Então, assim, você tem uma primeira onda que ela nasce na academia. Então, o ChatGPT, a OpenAI, ela nasceu na academia, né? Então, a primeira onda é de cientistas, PhDs, que estão, de fato, criando ali propriedade intelectual que pode ser a base para um novo ciclo de tecnologia, né? Então, todo esse furor de inteligência artificial que a gente conhece hoje nasceu ali, nasceu nas universidades, nos centros de pesquisa, aonde se tem investimento para isso, nos Estados Unidos, né? Então, foi lá que tudo isso, essa é a primeira onda. Então, assim, a gente não teve uma primeira onda tão forte como essa no Brasil, porque não tem tanto pesquisador, não tem tanto instituto e centro de pesquisa fazendo AI dessa maneira, tá? Então, a segunda onda são as empresas AI Core, né? Então, começam a nascer ali as empresas que estão levando algoritmos, que estão levando plataformas, tecnologias para o mercado adotar AI. A terceira onda é o AI Enabled. Então, já são as empresas que eles já colocaram tanta AI, né, que AI já se tornou algo fundamental para a competitividade daquele negócio, como se fosse como um iFood, por exemplo. Um iFood hoje tem lá quase 200 modelos proprietários de AI, né? Ele usa AI para tudo, desde a avaliação de performance interna das pessoas, para toda a gestão financeira e principalmente para a operação, né? Então, assim, se chove, não dá para mandar bicicleta, não dá para mandar moto. Se é muito grande a compra, não dá para mandar, né? Tem que mandar carro. Se tem subida, tem que mandar moto, não pode ser bicicleta. Se tem jogo do Flamengo com o Fluminense ou do São Paulo com o Corinthians, naquele horário o preço tem que subir porque tem menos entregador na rua. Então, assim, todas essas combinações, né, o iFood, ele ganhou esse mercado de delivery no Brasil, segundo eles, por usar a inteligência artificial para otimizar essa operação. Então, você tem essa terceira onda, que são negócios que não eram de AI, mas se tornam super intensos em AI. E a quarta onda são as corporações, né? Então, assim, aí são os incumbentes, as grandes empresas adotando AI. Então, do centro de pesquisa para empresas Core AI, para empresas AI Enabled, para corporações, que é a quarta onda, o Brasil, ele perdeu a primeira, né? Então, não só o Brasil, mas todos os países que não têm desenvolvimento científico. Então, a gente não está vendo esses investimentos bilionários, né, em quem está criando, por exemplo, Large Language Models. Deixa o papai terminar uma reunião. Hein? Um segundinho, gente. Lindo demais, caralho. Eu já vou. Vai com a Lu, vai preparando o café. Então, ou seja, a gente não tem aqui no Brasil muitas empresas e nem o conhecimento para criar algoritmo de IA generativa, vamos dizer assim. Agora eu estou começando a ver chegar pessoas que, inclusive, brasileiros, né, que estavam no Vale do Silício durante esses últimos 2 ou 3 anos e começaram a vir para o Brasil a criar esse tipo de coisa, mas basicamente o Brasil e a América Latina é uma região de aplicação. Então, é uma região que começa na segunda onda, não na primeira. Então, todo o investimento da primeira onda, que foi o primeiro grande choque de investimento na indústria, né, que a primeira onda ela é consumida pela segunda, a segunda onda é consumida pela terceira, e a terceira, às vezes, a segunda e a terceira são consumidas pela quarta. Então, uma onda, na verdade, origina a próxima, né? O Brasil perdeu a primeira. A América Latina perdeu a primeira.
porque não tinha base científica. Então, basicamente, a gente é um mercado de aplicações de AI, onde a gente vê empresas criando, né, o que se fala lá fora de wrappers. Então, assim, é um wrapper de GPTs, é um wrapper de LLMs, ou seja, eu crio uma inteligência embalando o core ali de um LLM, a inteligência de um LLM, né? Então, a gente se tornou um país de aplicação e não um país de propriedade intelectual ali, core de AI, por não ter uma infraestrutura, enfim, gente suficiente pesquisando esse assunto. E aí, falando especificamente da América Latina e o Brasil, não comparado agora esse internacional para os Estados Unidos, assim, para outros países da América Latina, você acha que existe um desenvolvimento maior aqui no Brasil? Você acha que o Brasil é um mercado à frente comparado aos outros países? E se sim ou não, o que você acha que motiva isso aqui dentro? Legal. O Brasil sempre foi o maior mercado em termos de venture capital. O Brasil atrai 60% do volume, né, de investimento na América Latina. Então ele sempre foi, né, o maior mercado que sugava mais o investimento, até porque as startups elas conseguem virar unicórnio sem precisar sair do Brasil, né? Ou startups também que eram de fora do Brasil acabaram vindo para o Brasil para se transformar em grandes players aqui. Né, o caso de Nuvem Shop, por exemplo, ou Mercado Livre, negócios argentinos que vieram crescer no Brasil, né, da Rappi, que veio para o Brasil também, cresceu muito aqui, depois acabou sofrendo com o iFood, é a número 1 na Colômbia, mas no Brasil, né, ela sofre um pouco, mas o Brasil ele é um mercado grande para basicamente vários players da América Latina, inclusive os que nascem aqui no próprio país. México tem crescido muito, tá? Então, nos últimos meses, o México chegou muito próximo, né, do volume brasileiro de venture capital. O mercado, assim, está num momento difícil. Então, para quem não conseguiu pegar essa primeira onda de AI, que é basicamente o que fez disparar o investimento, você continua tendo na América Latina um mercado que caiu muito em relação ao hype, né? A gente chegou a ter em 2021 15 bilhões de dólares em investimentos na região, dos quais 10 bilhões era Brasil, então 2/3 desses 15 era Brasil, né? E hoje a gente está aqui num volume pré-2018, né? Então a gente está falando aqui em algo na casa aí dos 3,5 bi de dólar, a gente está falando de um volume 5 vezes menor do que o que já foi o recorde. Então, todo esse movimento de inteligência artificial, ele não foi suficiente para impulsionar o mercado de venture capital na região, na América Latina, porque é uma região que não teve, ou seja, ela pulou a onda 1, que é onde o investimento entrou. Então, os investimentos na onda 2 em diante são investimentos menores. Então, acho que esse é um pouco do cenário, mas esse é um mercado que começa a crescer conforme o mercado vai adotando, né? Então, à medida que a onda 4 lá, que são as empresas, as corporações, vão adotando IA, elas têm uma preferência também por players locais que possam dar um atendimento mais próximo, né, que tenham criado produtos para a língua nativa do país e por aí vai. Então, você começa a ter um mercado maior de AI. O que é interessante é que isso não aconteceu ainda. A gente não entrou na onda 4. Tá? Então, as empresas estão fazendo muita POC, muitos testes, mas tem empresa que ainda está totalmente travada, então, assim, não permite os colaboradores usarem AI, está tentando entender como que isso se relaciona com a regulação. Então, às vezes, se eu sou uma companhia aérea, eu sou um banco, eu sou uma farmacêutica, né, você tem uma operação altamente regulada. Então, você precisa entender como usar AI para você não infringir uma regulação, por exemplo. Então, é mais difícil para essas empresas sair fazendo, né? Então, tem muita empresa que está nesse momento de desenhar política, desenhar segurança, para depois começar a usar. E tem várias empresas que estão fazendo pilotos. Então, estão fazendo muito teste, mas não tem nada muito em produção ainda. Não entrou, não chegou ainda no cliente delas, né? Não é algo relevante para a empresa. São testes, alguns bem-sucedidos, outros não, mas
não é algo ainda muito importante para a empresa. Então, essa onda 4, ela está no comecinho, ainda é uma marola. Acho que 2025 para frente, essa onda vai se intensificar, e à medida que tem demanda de contratação de AI pelos incumbentes, pelas grandes empresas, pelo mercado de maneira geral, isso vai disparar uma onda de investimento também em startups de aplicação, que é o que se tem basicamente na América Latina. E você acha que o Brasil tem alguma coisa a aprender com esses outros países da América Latina também? O que a gente pode absorver que você tem visto de expertise e o que tem dado certo em outros países que tem feito na América Latina, que a gente pode absorver aqui, que a gente talvez não esteja tão evoluído nisso? Super, eu acho que o México, com um posicionamento diferente, ele conseguiu crescer muito em venture capital e o seu mercado de startups. Ele tem ali, né, uma proximidade muito grande com os Estados Unidos, o que ajuda, mas o México soube aproveitar isso. Então, acho que uma das coisas que o empreendedor brasileiro ainda precisa aprender é criar negócios globais e internacionais desde do momento de fundação, né? O empreendedor brasileiro, ele pensa sempre no Brasil primeiro e acaba nunca saindo do país, ou se sair, sai muito tarde para um mercado global, porque realmente o mercado brasileiro ele acaba sendo, às vezes, bom o suficiente. Então, mas muitas vezes você está tendo aí empreendedores que perdem uma oportunidade de escalar, perdem janelas de mercado importantes porque ficaram só aqui pensando em português, Brasil, no mercado local. Então, acho que isso é uma coisa que startups de outros países da América Latina, por terem mercados menores, elas já pensam, né, em não ficar só no mercado local. Então, uma startup chilena, peruana, colombiana ou mexicana ou argentina, elas já pensam em montar, começar ali no mercado local, mas rapidamente já expandir ou para o restante da região, ou já pensando de uma maneira global, ou ir já direto para o mercado americano. Então, essa mentalidade o empreendedor brasileiro ainda não, culturalmente, não tem. Perfeito. E aí, agora pensando, para finalizar, pensando um pouco dentro de casa e o que você tem feito aí com seus clientes, o que você tem visto de maior desafio dentro dos seus clientes e qual é a dica que você dá para eles de evolução nisso daí? Eu sei que você falou dessa questão de horizontal e vertical, mas pensando nos desafios específicos, assim, o que você tem de dica para dar para eles, para a gente fazer o wrap-up e finalizar aí? Bom, a dica esse negócio, né, para quem ainda não acordou para ele, esse negócio de inteligência artificial, essa nova camada de tecnologia, ela é muito importante, né? Então, assim, a previsão é que 1/3, basicamente, de toda a aceleração tecnológica, o impacto econômico que as tecnologias que o ser humano já criou vai gerar nos próximos 5 anos, 1/3 disso é inteligência artificial. Então, assim, é a tecnologia mais importante para ser dominada, né? A gente está tendo assim ganhos que são insanos em projetos que são bem aplicados, vamos dizer assim. Então, a gente está falando de eficiências na casa de 70%, 80%. Então, tarefas, né, que uma pessoa da sua empresa demorava 10 horas para fazer, vai fazer em 2, né? Vai fazer em 3, e olhe lá. Então, assim, a diferença de performance entre processos e pessoas que usam AI versus processos e pessoas que não usam AI é muito grande, né? Pegando, assim, uma coisa bem básica, um desenvolvedor que hoje cria código com o Copilot ligado, ele produz de 2 a 3 vezes mais do que um desenvolvedor que faz código da maneira tradicional, sem o Copilot ligado. O Copilot não só faz lá ele escrever, né, o que ele demoraria 1 hora de código em 10 minutos, como também ajuda ele a aprender coisas que ele não sabia programar, porque como você tem um monte de desenvolvedores programando com o Copilot ligado, quando você se encontra com um problema que você precisa resolver, em vez de você ir em fórum e sair caçando a solução, né, o próprio Copilot ele te traz rotas e discute com você. Então, a gente passou, por exemplo, lá no distrito, por uma fase de evangelizar os desenvolvedores, 1/3 adotou, por exemplo, AI para programar.
Aí a gente falou assim, agora a gente deixa de ser bonzinho, agora é obrigatório. Aí 3/3 começaram a usar. Nós estamos numa fase hoje, né, que eu não consigo tirar mais. Então, assim, se eu falar, olha, acabou o Copilot, nós não vamos pagar mais, agora você vai ter que voltar a desenvolver software sem isso, eles vão falar, tá bom, eu tô indo embora. Então, você vê toda a jornada, né? Entre você, às vezes, ter resistência por algo que você não conhece, você começar uma adoção, um aprendizado, ao ponto de depois você não abrir mão mais disso. Então, eu acho que, né, lá no distrito a gente está fazendo isso e a gente vem automatizando a empresa inteira. Então, apesar da gente ter lá as nossas 90 pessoas aproximadamente, eu entendo que a gente trabalha hoje como se tivesse 300 quase, né? Porque a gente desenvolve código 3 vezes mais, de maneira mais inteligente, mais rápida, a gente vende, né? Então, de maneira mais precisa. Então, hoje a gente também tem o Copilot de vendas, né? Então, não é o Copilot, são outras ferramentas, mas hoje o vendedor, ele é proibido de entrar numa reunião de venda sem a inteligência artificial. E ele é proibido de fazer uma proposta comercial sem usar a inteligência artificial. Então, ele não precisa nem ficar tomando nota mais, porque a AI toma todas as notas, e essa AI depois, ela vai alimentar o CRM, ela vai, em cima de tudo que foi falado na reunião, ajudar o vendedor a montar o contexto da proposta, a solução que vai ser dada para o cliente da proposta. Então, hoje não dá para fazer uma proposta no nível de qualidade que a gente precisa sem AI. Então, só que isso é para post em social, é para legenda de vídeo, é para criação de landing pages, de sites, é para criação de reports, a gente faz muito report para o mercado. Então, hoje, quando você pega o distrito inteiro, né, desde o desenvolvimento de software até a originação de receita, a gente fez um processo de, basicamente, automatizar a empresa inteira. A gente não está mandando ninguém embora, a visão nunca foi essa, a visão foi de realmente crescer, até porque a demanda de AI está alta. Então, hoje a gente, né, a gente é uma das maiores implementadoras de AI do Brasil, a gente já fez mais de 70 projetos em 1 ano e meio aí. Então, a demanda está muito alta, só que a gente conseguiu crescer sem precisar aumentar time. E pelo contrário, na verdade, algumas pessoas foram saindo e a gente não precisou repor. Então, a gente tem hoje uma empresa muito mais eficiente em custo, muito mais poderosa em termos de capacidade de entrega, porque a gente basicamente redesenhou todos os processos principais com AI. Então, a dica que eu dou aí é essa, né? Então, começa pelo básico, começa pelas ferramentas de 10, 20 dólares, que são baratas, não são barreiras financeiras para ninguém, e repensa o teu processo com elas. Mas para você fazer isso, né, você precisa saber técnica de prompt, você precisa pesquisar quais são as ferramentas que você vai usar. Então, demanda um estudo, demanda uma dedicação, mas o ganho é muito grande. Então, é esse, assim, dá para buscar fácil ganhos de 50% a 80% em qualquer tipo de processo que você toca hoje no negócio.